Olá, pessoal. Ontem, quando eu terminei de ver meu próprio vídeo, né, o vídeo que eu postei ontem, falando sobre a ressurreição de Jesus, no final do vídeo eu falei, gente, alegria, né? Não tem nada de triste acontecendo no nosso mundo. Tá, o vídeo estava pronto, né? Eu coloquei o vídeo no ar e depois eu fui comentar com minha família, né? Minha família me acompanha aqui. E eu falei, gente, eu acho que ontem eu estava tão exultante de alegria, né? Porque a gente vem da quaresma, de um tempo de preparação, aguardando esse grande dia da nossa ressurreição, que a quaresma nada mais é do que a prefiguração da nossa vida terrestre, né? Essa caminhada de penitências, essa caminhada também de esperança, né? Acima de tudo, de passar, né, aquele jejum, sabendo que logo depois vai ter aquela comemoração que é a Páscoa. E essa Páscoa é a Páscoa que a gente deve viver todas as nossas tristezas. Então eu quis dizer aquilo, e aqui eu faço esse vídeo para não acharem que eu sou uma pessoa insensível. Nossa, ela não tá vendo o que está acontecendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sem hospital, sem atendimento, as pessoas não estão conseguindo enterrar, as pessoas não estão conseguindo ir à missa, os sacerdotes não conseguem ministrar os sacramentos. Tudo isso faz parte do contexto em que a gente já vive desde que a gente nasceu na Terra. É o sofrimento, é a consequência do pecado. Então, quando Cristo ressuscita, ele leva isso tudo embora com ele. Por que ele leva embora? Ah, mas está acontecendo hoje, está acontecendo agora, aconteceu com a minha vizinha, está acontecendo comigo. Mas ele leva no sentido de que o que nós vivemos aqui é uma passagem, é a Páscoa. Como o povo hebreu atravessou aquele mar vermelho que Moisés abriu, assim nós estamos atravessando esse mar de problemas, esse mar de intranquilidade com Jesus à frente, que Jesus abriu essa passagem para nós. Ontem Jesus abriu essa passagem para nós. Na ressurreição, no mistério da ressurreição. Então a minha alegria é uma alegria que transborda qualquer outro sentimento. Existe um sentimento de pesar no mundo? Existe um sentimento de tristeza? Existe, mas ele é próprio da nossa natureza. Mas a alegria dos filhos de Deus, a alegria sabendo que Ele está ali caminhando na nossa frente, ela transborda, ela excede. Ela é muito maior que as tristezas desse mundo, porque a gente nem pode imaginar o que Ele preparou. Então, assim, a gente entende até quando os santos dizem, nossa, o que me prende nesse mundo? Que eu quero estar com Deus, eu sou obrigada a viver nesse mundo. Né? Quando os santos alcançam os altos graus de intimidade com Deus, eles têm essa visão tão mística, já tão própria do que é Deus, que para eles isso aqui não vale nada. O sofrimento, a alegria. E aí eu falei, não, eu vou fazer um vídeo para os meus irmãos para eles não me tomarem por uma pessoa insensível, que eu não sou. Pelo contrário, eu sou bastante sensível. Mas em tudo que eu faço, em tudo que eu vejo, eu ponho Cristo. Eu ponho a minha fé, eu ponho a Igreja Católica, eu ponho Nossa Senhora. Então, para mim, nada é pesado. Por mais difícil que pareça, eu tenho os meus momentos, como todos nós temos, mas em tudo eu ponho. Aí eu falei assim, não, Senhor, eu vou fazer um vídeo, né? E antes, né, como eu trabalho na comunicação de uma página da minha paróquia, né? No Facebook eu sempre leio o Evangelho Cotidiano, o comentário do Evangelho. Aí me veio o Evangelho. Ontem já tinha me vindo um Evangelho que eu vou ler para vocês, é um comentário de São Gregório. E depois, hoje, veio um outro comentário. Eu vou ter que ler os dois para vocês. Aí eu fui abrir na ceia digital. Veio outro comentário, tudo na mesma direção, porque é o tempo pascal. É o tempo da alegria, é o tempo em que a alegria supera as tristezas, é um tempo em que a desesperança é superada pela alegria da vida que vem. Então, assim, não tem nada que possa nos atingir aqui. Quem vai nos separar do amor de Deus? Aí eu peguei a Bíblia, eu queria achar aquela passagem que está em São Paulo, os Filipenses, alegrai-vos, né? Eu falei assim, eu vou falar dessa alegria que está lá, porque em tempos em que a gente fala de tantos problemas, e é válido falar de tantos problemas, não é que nem uma crítica, a gente fala, a gente convive com isso, é preciso socorrer, né? Existe uma vida terrena que está sofrendo, é preciso que a gente se mobilize, faça coisas pelos outros e tome decisões e fique, né, num resguardo, respeitando o que as autoridades estão falando e tudo mais, ok, mas também é preciso ir em direção ao nosso caminho, é o foco, é um farol. Né? É passando por um túnel escuro, é esse que a gente está passando. E lá na frente está o farol. E ali, quando você olha para aquele farol, ali está a tua alegria. Aí eu falei assim, vou abrir e vou procurar. Eu juro para vocês, Deus é testemunha, porque eu abri no Eclesiastes 2.
Eu vou ler para vocês. Mas antes eu quero começar pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus foi, o Espírito veio. A gente aprecia retamente todas as coisas, o coronavírus, segundo esse mesmo Espírito. E nós gozamos de uma consolação que o mundo não conhece. Gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que mais essa oração? Reze a oração do Espírito Santo todos os dias. A primeira coisa que eu faço de manhã, rezar a oração do Espírito Santo em jejum, rezo o terço. Ofereço a Deus, né, um pequeno jejum. E ao longo do dia vamos fazendo outras orações. Então, esse conectar-se com Deus, esses detalhes do nosso dia mudam completamente a nossa perspectiva. É essa mensagem que eu queria deixar. Eu vou ler essa notícia da Ceia Digital de hoje porque ela é muito importante. Presta atenção. Cristãos perseguidos no Oriente Médio dão esta lição frente à pandemia do coronavírus. Ora, eles estão numa situação muito pior do que nós. Eles são perseguidos. Eles convivem com a possibilidade de morte todo dia. Não tem pandemia lá. Não vai passar o que está lá. Lá é dia a dia. E eles se dispõem a isso. Olha só. Bagdá, 13 de abril de 2020. Um sacerdote missionário no Iraque, país que sofreu uma dura guerra com o grupo terrorista Estado Islâmico até poucos anos atrás, destaca a mensagem que os cristãos missionários transmitem para o resto do mundo diante da pandemia de coronavírus. É um momento muito apropriado para se voltar para Deus. Padre Luiz Monte, sacerdote argentino missionário do Instituto do Verbo Encarnado, que vive há mais de 2 décadas no Oriente Médio, 20 décadas de pandemia, enfatizou que nós estamos, 20 décadas, não, 20 anos, né? Nós estamos em contato permanente com a morte. E isso nos faz esquecermos das nossas pequenezas e pensar no que realmente importa. Olha a mensagem que eles estão mandando para o mundo. A guerra desencadeada pelo Estado Islâmico deixou dezenas de milhares de mortos. Os extremistas tinham como alvos de seu massacre, especialmente os cristãos, muçulmanos, xiitas e yazidis, né? Yazidis. Entre suas distintas denominações, os cristãos não representam mais de 1%, ou seja, uma minoria, né? Uma minoria absurda lá, né? Segundo a Universidade Johns Hopkins, existem 1.863.406 casos confirmados de coronavírus no mundo, assim como 114.983 mortes. No Iraque foram 1.352 casos, 76 mortes. Padre Montes, atualmente encarregado da Catedral do Rito Latino de Bagdá, junto com o Padre Jorge Cortes, assinalou que, olhem, presta atenção, uma realidade daqui, nesses países onde o cristianismo é perseguido, é que, durante a guerra com os atentados, com a violência, com o terrorismo jihadista, as pessoas têm muito presente a morte. E isso faz com que muitas das bobagens que as pessoas vivem em outros lados percam força e que as pessoas se centrem no que verdadeiramente importa. A união com Deus, viver bem, fazer o bem, ter o olhar postos no céu, onde o Senhor nos espera para que gozemos dele toda a eternidade. Entendem que alegria eu falava ontem no final do vídeo? A mensagem que nós gostaríamos que chegue a todo mundo disse que é o momento atual com a pandemia do coronavírus é muito apropriado para se voltar a Deus, né? É o momento atual, disse que o momento atual é muito apropriado a se voltar para Deus. Deus derrama abundantes bênçãos. Deus derrama nesses tempos abundantes bênçãos. E é por isso que é um momento apropriado para olhar para Ele. Como dizia São João Paulo II, olhar para Ele é mudar de vida.
arrepender-se dos pecados? Será que o que nos entristece, será que o que nos põe de frente com a morte, essa tristeza que a morte traz, hospital, não sei o que, será que não é porque nós vivemos ainda mergulhados em nossos pecados? Ou não aceitamos a absolvição dada pelo sacerdote e vivemos num passado? Né? É muito importante a gente pensar sobre isso. É mudar de vida, arrepender-se dos pecados, pensar no prêmio eterno que nos espera, se vivemos de acordo com os mandamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, assinalou. Padre Montes disse que conhecemos casos muito bonitos em diferentes partes do mundo, como as pessoas, ao não poderem ir à missa, ao se sentirem trancadas, de certo modo confrontadas com a morte, estão rezando mais, estão voltando para Deus, estão sentindo saudade de receber os sacramentos. Isso é positivo. Deus é todo-poderoso e até do mal tira coisas boas. Né? Santo Agostinho nos disse isso. Somos testemunhas disso. Ele está dizendo, os apóstolos não eram testemunhas da ressurreição? Esse padre está lá no meio da guerra. Somos testemunhas disso. Indicou e explicou que o coronavírus, essa pandemia, os faz pensar um pouco mais sobre o fim da vida. E que isso fez com que muitos agora estejam se aproximando a Deus. E essa é uma grande bênção que Deus tira dessa tragédia. Que na verdade eles não estão pensando no fim da vida. Eles estão pensando em recomeçar a vida de alguma forma depois que essa terminar. O que nos atrai a Deus na hora da morte é como que eu vou continuar vivendo. E isso é uma grande oportunidade. Quando eu passar daqui desse chão, como que eu posso continuar vivendo? E se voltam para o transcendente. Esquecem trabalho, carreira, dinheiro, luxo, não sei o que disso nada se carrega. E se voltam para quem? Para o Todo-Poderoso. O sacerdote conclui dizendo que rezamos pelo fim da pandemia. Rezamos para que as pessoas aproveitem essa catástrofe da pandemia para se aproximarem de Deus. Gente, isso foi um alento para mim, né? Ler isso hoje porque você vê que é uma inspiração que faz com que a gente pronuncie essas verdades na nossa fé. Eu vou pregar aqui o comentário de São Gregório de Nissa. Preste atenção, do Evangelho de ontem. Né? Eis uma máxima de grande sabedoria. No dia da felicidade, esquecemos todos os males. Hoje foi esquecida a sentença lançada sobre nós. Melhor, não foi esquecida, foi anulada. Este dia apagou qualquer lembrança de nossa condenação. Outrora, o parto ocorria com dor. Agora, o nascimento é sem sofrimento. Outrora, éramos apenas carne, nascíamos da carne. Hoje, o que nasce é espírito, nascido do espírito. Ontem, nascíamos simples filhos de homens. Hoje, nascemos filhos de Deus. Ontem, éramos os rejeitados do céu na terra. Hoje, aquele que reina nos céus faz de nós cidadãos dos céus. Ontem, a morte reinava por causa do pecado. Hoje, graças à vida, é a justiça quem toma o poder. Outrora, um único homem abriu-nos as portas da morte. Hoje, um único homem traz-nos de novo a vida, Adão e Cristo, né? Ontem, perdemos a vida por causa da morte, mas hoje a vida destruiu a morte. Ontem, a vergonha fazia nos esconder debaixo da figueira. Hoje, a glória atrai-nos para a árvore da vida. Ontem, a desobediência expulsou-nos do paraíso. Hoje, a fé permite-nos entrar nele. De novo, nos é oferecido o fruto da vida, para que o saboreemos como quisermos. De novo, a nascente do paraíso, cuja água nos irriga pelos rios dos evangelhos, vem refrescar o rosto da igreja. Que fazer agora, se não imitar, em seus saltos jubilosos, as montanhas e as colinas da profecia? Montanhas, saltai como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros. Vinde, cantemos de alegria no Senhor. Ele quebrou o poder do inimigo e ergueu o grande troféu da cruz. Digamos, pois, grande é o Senhor nosso Deus. Ele é o grande rei em toda a terra. Ele abençoa o ano, coroando-o com seus benefícios, e congrega-nos em
coro espiritual em Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É fantástico, né, gente? Como não se alegrar com essas palavras? Presta atenção. A gente esquece de tudo. A gente esquece de tudo por quê? Porque a gente tem um ser apaixonado por nós, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que faz de tudo para que a gente se alegre nesse mundo. Aqui e agora, como? Entregando a Ele nossos fardos, né? Eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou aqui procurando o comentário de hoje, que também é muito bom. Eu estou num computador pequenininho. Só um pouquinho que eu vou pegar aqui para vocês o de hoje. É fantástico. Peraí. Deixa eu pegar aqui, 13 de abril. Eu estou no evangelhocotidiano.org. Se vocês quiserem meditar todos os dias o comentário do Evangelho com algum santo ou algum beato, tá aqui, tá, gente? Hoje é São João Carpio, monge e bispo. João Carpio, monge e bispo. Não é santo, não. Esse aqui é um monge e bispo. Exultai no Senhor. Olha só, tudo a ver com o nosso vídeo. Assim como é eterno o Rei do Universo, cujo reinado não tem princípio nem fim, assim será recompensado o esforço dos que escolhem sofrer por ele, pelas virtudes. Pois as honras da vida presente, por grande que seja o seu esplendor, desvanecem-se por completo com esta vida. Mas as honras que Deus concede àqueles que são dignos delas, as honras que são dadas com a incorruptibilidade, a gente falava disso no vídeo ontem, permanecem para sempre, não tem fim. As dores terminam, as alegrias não. Anuncio-vos uma grande alegria, que o será de todo o povo, e não apenas para uma parte do povo, e também toda a terra te adore e te cante hinos. E não apenas uma parte da terra, não são os que pedem socorro que cantam, mas os que já têm alegria, nós. Se é assim, não desesperemos, mas atravessemos a vida presente com júbilo, tendo na mente a alegria e a felicidade que nos traz. Mas juntemos a esta alegria o temor de Deus. Pois está escrito, exultai no Senhor. Tremendo. Por que tremendo? Foi assim, cheia de temor e de enorme alegria, que as mulheres que rodeavam Maria correm ao túmulo. Espanta-me que haja quem ignore o temor, que só fica na alegria, não é bem assim. A nossa alegria tem uma vertente diferente. Por quê? Pois não há ninguém que esteja sem pecado. Olha aí, isso aí é o temor, mas é um temor que tem a sua esperança, a sua confiança no Jesus misericordioso, como nós rezávamos na nossa novena. Não há ninguém sem pecado, nem Moisés, nem o apóstolo Pedro. Neles, porém, o amor divino foi mais forte e baniu o temor no momento do êxodo. Olha aí o que eu falava antes, viu? O Espírito inspirando. Quem deseja ser chamado sábio, prudente e amigo de Deus, a fim de apresentar a sua alma ao Senhor, tal como a recebeu dele, pura, intacta, totalmente irrepreensível. Quem deseja ser chamado sábio? Quem o deseja, a fim de ser, desse modo, coroado nos céus e chamado bem-aventurado pelos anjos. Você deseja ser chamado de prudente e amigo do Senhor? Então ele deu aqui todo, né? Sempre lembrar da nossa condição humana, para que não nos afastemos da verdadeira fonte da alegria. Aí me vem, né, esse comentário do Evangelho de hoje. Aí eu abro aqui em Eclesiastes. Vou ler para vocês. Prestem atenção. Eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei experimentar a alegria e conhecer a felicidade. Gente, não é coisa de Deus. Olha que fantástico nosso Senhor. Mas também isso é vaidade. Do riso, eu disse, tolice. E da alegria, para que serve? Ele está falando do mundo, desse mundo, das coisas desse mundo, né? Ele vinha falando que aqui estou com tanta sabedoria acumulada, que ultrapassa dos meus predecessores, né? Minha mente alcançou muita sabedoria e conhecimento. Coloquei todo o coração em compreender a sabedoria e o conhecimento, a tolice e a loucura, e compreendi que tudo isso também é procura do vento. Muita sabedoria, muito desgosto, quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Ele está falando do mundo presente. Está dizendo que tudo isso é vaidade. A alegria desse mundo é vaidade. Né? É por isso que a gente tem que focar, como li ali anteriormente. Então, vai dizer mais adiante no versículo 11, 2 versículo 11. Então examinei todas as obras de minhas mãos
e o trabalho que me custou para realizá-las. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, que é o que os homens estão fazendo pelo mundo, se entristecem com a morte, perdem a verdadeira alegria porque se voltam para o mundo, porque é da vaidade, fruto da vaidade, e nada havia de proveitoso debaixo do sol. Por que nada havia de proveitoso? Ué, a ciência não é proveitosa, as coisas boas que os homens sabem fazer? Não, é que vale tão pouco diante da sabedoria de Deus, diante da felicidade que nos espera. É isso que ele está dizendo, comparando é nada, é pó. Observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez, assim como a luz é mais que as trevas. Preste atenção no 3. Há um momento para tudo e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. E compreendi que não há felicidade para o homem a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante sua vida. Compreendi que tudo que Deus faz é para sempre. Isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que o temam. Olha aí, alegria com o temor. O que existe já havia existido. O que existirá já existe. Para Deus não existe o tempo. Ele é uno e todas as coisas são unas nele. Pois Deus procura o perseguido. Ao justo e ao ímpio Deus o julgará, porque aqui há um tempo para todo propósito e um lugar para cada ação. Tudo caminha para o mesmo lugar. Qual lugar? Tudo vem do pó e tudo volta ao pó. E é o que nós tivemos 40 dias para fazer. E aí me vem esse vírus nesses 40 dias para nos lembrar disso. Para nos lembrar que a alegria é em Deus, é uma alegria diferente da que o mundo nos dá. É diferente dessas lives bêbadas que estão surgindo como pulando na tela com uma alegria mundana, excessiva, que quando bater a morte ali a tristeza, quando o pulmão estiver incapacitado de respirar o ar dessa terra, vai cantar como? A conversão é muito mais importante, o testemunho da conversão. Eu não estou condenando quem está procurando a alegria pelas lives, não é isso. São os excessos que o ser humano ele vai para outro extremo. Faz a live, bebe. Eu quero alegria, não importa como o mundo está, eu quero alegria. É isso que traz a tristeza. Termino com a leitura que eu estava procurando para começar esse vídeo, termino com ela. São Paulo aos Filipenses 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que a vossa moderação se torne conhecida dos homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica em ação de graças. Então, a paz de Deus, não é a paz que o mundo dá, a paz de Deus, que excede toda a compreensão, não é a sabedoria deste mundo, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Senhor, que ressuscitou, aleluia. Agora eu posso dizer para vocês por que eu me alegro, por que eu terminei o vídeo ontem falando de alegria. Alegrai-vos, meus irmãos. Ouça esse vídeo mais de uma vez, se preciso for, para a gente pescar o que Deus quer nos falar nesse tempo. Até mais, fiquem com Deus e não sou insensível, apenas tenho uma alegria que excede tudo que eu vejo aqui na terra. Até mais.